Obrigado, mano. Gente, boa noite. Abra sua Bíblia em Provérbios 17. Já faz um tempinho que eu estava querendo trazer uma pregação sobre amizade. E acho que nós temos vivido uma época em que isso tem se aflorado muito nas nossas mentes e corações. O acampamento nos foi muito bom para que a gente se juntasse, para que a gente conhecesse outras pessoas, para que a gente estreitasse laços de amizade com pessoas que talvez cresceram próximos da gente, a gente nunca se aproximou tanto. Abra sua Bíblia em Provérbios 17, versículo 17. Hoje nós vamos fazer um passeio pelas Escrituras. Nós vamos olhar para 3 histórias muito impressionantes que nos têm algo a dizer sobre amizade. E por fim a gente vai fazer algumas aplicações de como nós podemos cultivar uma amizade cristã dentro da igreja. Eu dei como tema desse sermão, eu não sou muito bom com temas, eu dei como tema desse sermão o poder da amizade cristã. Porque de fato essas histórias vão contar como que a amizade desenvolvida entre esses personagens foram poderosíssimas para transformar as vidas, para transformar o destino de muitos desses personagens. Todo mundo achou Provérbios 17, 17? Está escrito assim: em todo tempo amo um amigo, e na angústia se faz o irmão. Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos a sua graça sobre nós. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós a tua luz, para que os nossos corações possam ver, Pai. Para que possamos olhar para a tua palavra e ela possa nos conquistar. Para que possamos ser quebrados por ela, para que o nosso coração te ame ainda mais, Pai. Deus, fala conosco, Pai. Nos auxilia, Pai. Nós somos, Deus, carentes da tua presença, Pai. Sem o Senhor, de fato, não somos nada, estamos perdidos no mundo, Pai. Se não for a tua luz, andaremos em completas trevas, Pai. Fala conosco, Pai. Deus, que possamos sair daqui hoje em busca de verdadeiros amigos, Pai. Em busca de servir aos nossos amigos, de amá-los, de auxiliá-los. Que a tua palavra, Deus, suscite em nosso coração um amor pela amizade legítima, pura e verdadeira, Pai. Deus, fala aos nossos corações, Pai. Esteja conosco, Pai. Deus, ilumina as nossas mentes, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Para a glória do teu Filho, Cristo Jesus, Pai, que oramos. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia também no livro de Ruth. Como disse, nós estamos vivendo numa época de muita liquidez nos relacionamentos. Talvez esse seja um dos grandes problemas. Talvez se nós juntássemos todos os psicólogos que temos no Brasil e conversássemos sobre isso com eles, eu acredito que a grande marca dessa nossa geração é relacionamento. Está sendo muito difícil a galera se encontrar em algum lugar. Há um tempo atrás eu li um artigo de um antropologista e um sociólogo americano, que ele falava um pouco sobre o problema dessa geração, de como essa geração tem sofrido com os grupos. Por quê? E ele dizia assim: nós vivemos numa época em que as pessoas elas querem achar um grupo, elas precisam achar. Nós nascemos com esse instinto de viver em comunidade. Nós olhamos para a natureza, nós vemos isso. Nós olhamos para aquilo que Deus criou e nós sempre vemos a comunidade. Nós sempre vemos esse instinto do ser em procurar alguma coisa além dele. E ele disse que o grande problema dessa geração é que essa geração ela quer viver uma vida comunitária, mas ela é uma geração totalmente narcisista, ou seja, é uma geração que ama a si mesma acima de tudo e ainda assim quer viver uma vida comunitária, e isso não casa. Não é possível você viver uma vida comunitária se você se amar acima de todas as coisas. E esse antropólogo, ele diz que os relacionamentos hoje estão tão perdidos por causa desse motivo. As pessoas, elas se amam demais e elas querem obrigar todo mundo a aceitá-las da forma como ela é, mas isso não casa. Porque nos grupos sociais existem regras, existem acordos, e pessoas que se amam acima de todas as coisas não conseguem se submeter a regras e a acordos. Então nós temos o nosso grande mal da nossa geração, que é a depressão. Nós temos visto o número de suicídios crescendo de uma forma assustadora. As pessoas estão perdidas porque não encontram respostas para isso. Os consultórios estão lotados de jovens perdidos, que não se acham em lugar nenhum, que não se encontram, que estão sós, não têm amigos, não conseguem conversar, não tem ninguém para chorar, não tem ninguém para se abrir, de pessoas que não sabem mais quem são.
Nós vivemos em uma época onde as pessoas perderam o contato. Já percebeu? A gente conversa com todo mundo pelo celular, mas se você colocar as mesmas pessoas que se falam o dia inteiro pelo celular, eles não conseguem conversar pessoalmente. Parece que as pessoas se tornaram estranhas. Já percebeu isso? A gente está vivendo uma época onde se relacionar ou ter amigos é estranho. A depressão tem tomado conta da juventude, isso é assustador. Sabe, por que as pessoas que vivem em comunidade se encontram em depressão? Porque mesmo em comunidade continuam sozinhas, continuam perdidas. Talvez a nossa grande procura durante a nossa vida inteira é um amigo. Porque a gente sabe de fato, existe alguma coisa dentro de nós que diz que a figura do amigo é sempre aquele ombro acolhedor, é aquela pessoa que nos auxilia, é aquela pessoa que nos abraça, que cuida, que exorta, que ama em todo o tempo, como diz o provérbio, em todo o tempo amo um amigo. E além de amar em todo o tempo, no dia da angústia, ele não só é um amigo, ele é um irmão. Perceba, a amizade nas Escrituras, ela é tida com muita estima. Se você encontra um amigo, você encontrou um tesouro. Existem amigos que são mais chegados do que o próprio laço de sangue da irmandade. Quando nós olhamos para toda a Escritura, nós percebemos o quão importante é a amizade. Nós percebemos o quão Jesus dava valor para a amizade. Sabe? E às vezes é assustador a gente perceber como que nós perdemos isso. Por exemplo, quando olhamos para Jesus, Jesus tem os seus amigos. Embora tivesse os 12 apóstolos, nós conhecemos que Pedro, Tiago e João eram mais próximos de Cristo. E é natural. As amizades vão se desenvolvendo, você começa a se abrir para as pessoas, você começa a compartilhar das suas intimidades, dos seus pecados, daquilo que te assusta, daquilo que te alegra. Algumas pessoas se aproximam mais do que outras. O problema é que nós temos vivido uma época em que as pessoas não querem mais falar sobre amizade. Sabe, eu tenho um amigo, tá bom, e bola para frente. Eu tenho o meu grupo, eu não quero expandi-lo de forma alguma. E muitas vezes nós fazemos amizades ruins também. Assim como existem as boas, existem muito mais ruins. E às vezes você tem uma pessoa que cresceu na igreja, que crê no Senhor, que se batizou, professou a sua fé, e quando ela atinge, por exemplo, a idade de ir à faculdade, ela começa a conhecer pessoas que não creem em Deus, que odeiam a Deus, que pervertem a justiça, que são pessoas iníquas. Então elas abandonam o Evangelho, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Não se engane, se você se associar com pessoas que não amam a Deus, a tendência é você não amar a Deus. Se você só andar com pessoas que odeiam a verdade, a tendência é você odiar a verdade. Não pense que você é todo poderoso, não pense que você é o único ser humano capaz de viver uma vida santa, se você só se associar com ímpios. A Bíblia sempre foi muito clara, não sente na roda dos escarnecedores. Sabe, o lugar do crente não é nessa roda. E para que a gente entenda um pouco de como funciona a amizade, e do poder da amizade, e de por que a Bíblia fala tanto sobre a questão da amizade, a gente vai para o texto de Ruth. Abra sua Bíblia em Ruth 1. Como eu disse, nós vamos correr um pouco as Escrituras, a gente vai falar um pouco sobre Ruth, depois a gente vai pular lá para o Novo Testamento e falar um pouco sobre Onesíforo. Já ouviu falar de Onesíforo? Alguém aqui já leu nas Escrituras do Novo Testamento e viu a figura de Onesíforo? É um homem que quase ninguém conhece, um grande amigo de Paulo. Já ouviu falar de Onesíforo? Alguém ouviu falar de Onesíforo? Levanta a mão, por favor. Nunca leram sobre Onesíforo? Alguém já leu a carta de Timóteo? A carta de Timóteo fala sobre Onesíforo. Depois de Onesíforo a gente vai pular para Barnabé. Todo mundo ouviu falar de Barnabé. Barnabé era um pouco mais conhecido, andava com Paulo, parceiro de viagens missionárias, amigo. Vamos lá, Ruth 1 diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi, e seus filhos chamavam Malom, Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Gravem isso, casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Estou
perceba, olha o contexto dessa história e por que vale a pena a gente entender esse contexto. Nós temos uma família, que é a família que mora em Belém, que a ideia da palavra Belém é a casa do pão, onde tem alimento, e eles saem de Belém, eles vão para Moabe porque houve fome na cidade, então é normal que um homem atrás de sustento para sua família procure esse sustento. Eles foram para Moabe. Chegando em Moabe, a Bíblia diz que o homem morreu. Elimeleque, marido de Noemi, morreu. E só ficou Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Malom e Quilion se casam com 2 moabitas. E depois de se casarem com as 2 moabitas, a história conta que Malom e Quilion morrem. Ou seja, o que nós temos? Nós temos uma mulher viúva e agora mais 2 mulheres viúvas na história. Nós temos 3 mulheres viúvas totalmente desamparadas, num lugar onde não era delas. Noemi não era dali, Noemi não era moabita. Noemi era do povo de Israel. Agora nós temos Orfa, e nós temos Ruth, e a Bíblia diz que então se dispôs ela com as suas noras, ou seja, Noemi com as suas noras, e elas voltaram, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor lembrara do seu povo, dando-lhes pão. Ou seja, todo mundo morreu, essas mulheres são viúvas, e de repente Noemi ouve uma notícia, agora em Belém há pão novamente. Então o que ela faz? Saiu, pois, ela com suas noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando, de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E as beijou. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: não iremos contigo ao teu povo, nós iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tomai, filhas minhas, devo ir embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, vocês esperariam que eles se tornassem grandes? Abster-vos-ia de tomardes marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então olha que curioso. Nós temos 3 mulheres viúvas que recebem a notícia de que agora na casa do pão havia pão novamente, então elas retornam, Noemi pensa na possibilidade de retornar de Moabe para Belém. É natural que ela chegasse para suas noras e falasse: fique na terra de vocês, aqui vocês têm sustento, vocês têm o pai de vocês, vocês têm a família de vocês. Ou seja, ir comigo para Belém é arriscado. Ou seja, não existe segurança nessa decisão, existe segurança aqui. E a Bíblia diz que essas mulheres choraram em alta voz. Então aqui nos parece que nós temos uma velha e 2 amigas. Mas de fato a Bíblia diz que Orfa chorou, mas ela abandonou, ela beijou Noemi e foi embora. Ou seja, a sua amizade ela era circunstancial. Enquanto durou, tá bom, mas agora quando eu coloco a minha vida em risco, ou quando eu coloco o meu sustento em risco, acabou. Mas a Bíblia conta a história de Ruth, e a Bíblia diz que, porém, Ruth se apegou a ela. Então disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu voltas. Disse, porém, Ruth: não me inste para que eu te deixe, e não me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Você consegue perceber o profundo laço de amizade que existe entre Ruth e Noemi? Ruth está dizendo para Noemi: Noemi, eu vou com você à sepultura, não existe a possibilidade de eu te abandonar. Mas não existe segurança na decisão de Noemi. Ou seja, Noemi está voltando para Belém, mas nada garante que ela vai encontrar sustento em Belém. Mas perceba, a amizade que Ruth tem por Noemi é tão profunda que ela diz que está disposta a ser morta, de que ela iria à sepultura por Noemi,
de que não existe a possibilidade dela abandoná-la. E olha que coisa interessante, Ruth diz, o seu Deus a partir de agora é o meu Deus. Lembra, Ruth é moabita. Os moabitas não adoravam o Deus de Israel. Mas a amizade dessas duas mulheres era tão profunda, que Ruth disse, agora o teu Deus é o meu Deus. E não só isso, o teu povo agora é o meu povo. Não insista comigo, eu não vou te abandonar. Aonde você for, eu vou. Aonde você morar, eu moro. Onde você ficar, eu fico. Onde você morrer, eu quero morrer do lado. Perceba que laço maravilhoso que nós temos de amizade aqui. A amizade nos mostra como uma coisa muito assustadora. Que poder é esse que une as pessoas a ponto de arriscar o futuro, de arriscar a segurança, de arriscar a própria vida? Perceba, eram duas mulheres caminhando de volta a Belém, o perigo das estradas. Duas mulheres que não tinham segurança nenhuma. Elas não tinham mais família. Mas Ruth estava decidida a não abandonar Noemi. Porque o amigo não abandona. O amigo não deixa para trás de forma alguma. Ele não se esquece. Ele não mede esforços para cuidar. Ele não mede esforços para estar junto. A amizade que floresceu entre Ruth e Noemi era muito forte. Perceba que outra coisa que acontece, Ruth abandona a sua crença por causa de Noemi. Ela viu alguma coisa em Noemi que ela disse, agora o teu Deus vai ser o meu Deus. Perceba que essa amizade produz o que? Adoração. Essa amizade entre essas duas mulheres faz com que Ruth conheça o Senhor. E agora ela declara que o Deus de Israel governaria sobre a vida dela. Ou seja, ela abandonou a segurança, ela abandonou os seus deuses, ela abandonou tudo. Então elas voltaram para a terra de Belém. E a Bíblia diz que quando elas chegaram em Belém, tudo foi muito triste. Tudo foi muito triste porque quando ela saiu, ela era abençoada, ela tinha marido, ela tinha filhos. Mas quando ela voltou, que as pessoas disseram, essa é Noemi. Ela disse, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque minha vida é amargurada. Porque o Senhor pesou a sua mão sobre mim, e agora já não existe mais alegria na existência. E uma mulher que tinha tudo, ela retorna agora à sua cidade sem nada. Ela é motivo de vergonha. Ela abandonou o seu povo para ir morar em Moabe. A mão do Senhor se levantou contra ela e tomou tudo o que ela tinha, o seu marido e os seus filhos. Mas perceba, ela tem a Ruth. A Ruth não a deixou. A Ruth está com ela e o desenrolar da história é incrível. Porque ela sente fome. Então o que Ruth faz? A Bíblia diz que Ruth diz a Noemi, vou para os campos. Eu vou procurar espiga. Gente, olha que coisa interessante. Deus é tão maravilhoso. Deus é tão soberano sobre a criação, que a Bíblia diz que Ruth foi pegar espigas no campo de Boaz. Boaz era parente de Noemi. Ruth não sabia. Mas a Bíblia diz que ela entrou naquele campo e daquilo que caíam dos servos de Boaz, ela tomava espigas para si, para poder se alimentar. Então de repente chega Boaz, e Boaz pergunta aos seus servos, quem é essa mulher? Ela diz, essa mulher é Ruth, é parente de Noemi. Então Boaz percebe, essa mulher é minha parente. E ele chega para Ruth e diz, Ruth, agora você pode ficar com as minhas servas. O que Boaz está dizendo com isso? Você agora tem segurança. Ninguém pode encostar em você. Você está sob a minha proteção. Você pode pegar das espigas, vocês podem comer, vocês podem participar da minha mesa. Então Ruth volta, Noemi conta tudo o que aconteceu para Noemi, Noemi se alegra, e Noemi dá um conselho para Ruth, Ruth, quando este homem deitar, depois de um dia de trabalho, vai lá, descobre os pés dele, deita aos pés deste homem, e espera que ele vai saber o que te dizer. E Ruth faz isso. Ruth vai lá à casa de Boaz, se deita aos pés na cama de Boaz. Então Boaz entendeu a ideia de que Ruth queria casar com ele. Mas perceba, eles não pecam contra o Senhor, eles esperam o tempo certo de todas as coisas. Boaz diz, Ruth, vamos fazer as coisas do jeito certo. Existe um parente ainda de Noemi antes de mim que pode resgatar vocês.
Porque naquele tempo, quando os homens morriam, geralmente os outros homens da família resgatavam essas mulheres viúvas, casavam-se com elas para que não morresse o nome da família e para que a família não perdesse os bens. E Boaz, temente ao Senhor, ele vai nesse parente, ele procura esse parente, e ele diz: você quer resgatar Ruth? Você quer resgatar Noemi? E esse parente diz: não, pode ficar. Então ele fica feliz, então ele se casa com Ruth. Perceba, no capítulo 4 nós temos o fim da história de Ruth. Capítulo 4, versículo 13 diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ele passou a ser sua mulher. Depois que ele passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Agora perceba o que a Bíblia diz, versículo 14: então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não te deixou hoje de te dar um neto, que será o quê? O teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram este de Obed. E Obed é pai de quem? De Jessé. Pai de quem? De Davi. Você consegue perceber o poder dessa amizade? É assustador. Existe um laço tão profundo entre essas duas mulheres, que a Bíblia diz que Ruth valia mais para Noemi do que 7 filhos. Você consegue perceber que através dessa poderosa amizade, Boaz resgatou Ruth e Noemi. Você consegue perceber que através dessa amizade, Noemi foi resgatada, e na sua velhice, aquela mulher que voltara amargurada, agora está cheia de alegria, porque Deus usou de uma profunda amizade para resgatar a vida daquela mulher. A palavra atribuída para Boaz, para resgatador, é a palavra Goel. E sabe quem que na Bíblia é chamado de Goel? Deus, quando resgatou Israel do êxodo, do Egito. Perceba, olha que história incrível. Como Deus usa uma profunda amizade para reescrever a história de uma mulher chamada Ruth e Noemi. Noemi, que estava perdida, perdeu seus filhos, viúva, perdeu seu marido, um homem bom. Agora Deus restaura a sorte dessa mulher. Deus dá a ela um neto. E perceba, Deus dá mais do que isso. A Bíblia diz que esse homem se chamara Obed, que ele foi pai de Jessé, pai de Davi. Você lembra quem que está na linhagem de Davi? Jesus. Como é interessante isso. Ruth agora entra para a linhagem de Jesus. Se você ler os evangelhos, o nome de Ruth está lá. E Boaz, que se casou com Ruth, gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi. E você sabe quem que é o pai de Boaz? O pai de Boaz é Salmão. Você sabe quem é Salmão? O homem que se casou com a prostituta, com Raabe a meretriz. Você consegue perceber a história da redenção acontecendo através de uma amizade? Porque uma mulher não desistiu da outra, porque duas amigas se uniram num profundo laço de amor. Essa amizade foi poderosa para resgatar essas mulheres. Noemi foi resgatada da sua vergonha, da sua viuvez, com um neto. E Ruth foi resgatada por Boaz. E a partir de agora o nome de Ruth nunca mais será esquecido. Porque da linhagem dessa mulher nasceu Jesus, o Salvador do mundo. Uma mulher moabita, que abandonou tudo por uma amizade, porque o amigo não abandona. Perceba o poder dessa amizade. Quando nós olhamos para o texto de Ruth, e nós vemos o desdobramento da história da redenção, através de uma amizade sincera, que não se desfez pelas circunstâncias da vida. A amizade sincera, ela resgata. A
A amizade sincera não abre mão de estar do lado. Ruth não se importou com o seu futuro, ela tinha que cumprir o seu pacto. Ela disse: aonde você for eu vou. Se você morrer, eu serei sepultada do lado, mas eu não vou te abandonar. E Deus olhou para Ruth. Deus preparou Boaz. De todos os campos que essa mulher podia colher espiga, ela entrou no campo de Boaz, o resgatador de Ruth, o resgatador de Noemi. Tudo isso pela força de uma amizade. Perceba como a amizade tem esse poder resgatador. Perceba como uma verdadeira amizade tem esse poder de mudar o curso da história de uma pessoa. De uma mulher amargurada, de uma mulher sem mais nada. Porque quando Noemi voltou, ela não tinha mais nada, porque as posses morriam com o marido. Mas agora ela tem tudo de volta, porque Boaz a resgatou, através do amor por Ruth, sua amiga. Você consegue perceber isso? Ruth era uma mulher jovem, ela podia abandonar Noemi, se casar com qualquer outro em sua terra, mas ela não abandonou. Então a Bíblia diz que Boaz se casou com Ruth, que gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi. É muito curioso que a Bíblia se preocupa em colocar isso bem no final do livro. Da descendência dessa mulher que não desistiu da amizade, nasceu Davi, o grande rei de Israel, do qual a Bíblia diz que da casa de Davi nasceria um rei que governaria as nações, que nasceu Jesus Cristo, nosso Senhor. E o nome dessas mulheres nunca mais será esquecido, porque foram fiéis na amizade, porque não desistiram, não abriram mão. Ou seja, a amizade tem esse poder de resgatar. Vamos para outra história agora muito bonita, a história de Onesíforo. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 15 ao verso 18. Se você não conhecia Onesíforo, entenda, esse homem foi um amigo profundo de Paulo. Alguém muito importante na vida de Paulo. A segunda carta a Timóteo, Paulo escreveu preso em uma masmorra romana, da qual ele nunca mais sairia. Ele sabia que ele morreria pelas mãos de Roma. Paulo tinha plena convicção de que nada o tiraria daquelas cadeias. Então ele escreve uma carta a seu amigo Timóteo, ensinando Timóteo como proceder no ministério em Éfeso, na igreja de Éfeso. Mas é muito curioso que ele se lembra de alguém. E ele diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles eu cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, Timóteo, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Perceba, o homem está morrendo, e ele está sozinho. O homem que pregou o evangelho para os gentios. Se hoje nós conhecemos a pregação de Cristo, se hoje nós conhecemos o poder do evangelho, é porque Paulo, o apóstolo dos gentios, pregou. Mas a Bíblia diz que na sua morte ele estava sozinho. O homem que sempre andava acompanhado, quando chegou à masmorra em Roma, ele diz: todos os da Ásia me abandonaram. E aqui nós temos um contraste de dor e alegria, porque existe dor em Paulo, porque todos que andavam ao seu lado o abandonaram. Na hora que ele mais precisou, o abandonaram. Aqueles a quem Paulo havia pregado o evangelho, aqueles a quem Paulo havia dedicado a vida. Paulo quase morreu por diversas vezes para apresentar Jesus àqueles homens. E quando Paulo mais precisou, ninguém saiu em sua defesa. Todos o abandonaram. E ao mesmo tempo que esse texto carrega essa dor, Paulo apresenta uma porta de alegria e esperança, porque ele diz que no final existiu alguém por nome de Onesíforo que estava com ele. Paulo diz que Onesíforo foi a Roma e procurou por Paulo.
Quando todos haviam abandonado, o fiel crente de Éfeso, Onesíforo, que em grego significa proveitoso, ele estava decidido a nunca abandonar o velho Paulo. Paulo estava velho. Entenda a situação de Paulo, ele era um preso de Roma. E Roma não prendia apenas pessoas por religião. É muito provável, os historiadores dizem que Paulo estava preso porque o império acreditava que ele estava querendo destruir a paz romana. Ou seja, ele era um perturbador de Roma. É muito provável que se levantaram falsas acusações contra Paulo e agora ele está preso. E perceba, ele está em uma masmorra. Ou seja, ele é um inimigo de Roma. Mas enquanto todos o abandonaram, Onesíforo não. Paulo é meu amigo. E o amigo não abandona o amigo. E perceba, a Bíblia diz que o nome de Onesíforo significa aquele que consola, aquele que é proveitoso. Ou seja, Onesíforo foi proveitoso para Paulo em Éfeso. A ponto de Paulo dizer: Timóteo, você sabe o quanto esse homem me serviu em Éfeso. O quanto esse homem foi útil para mim, útil para a igreja em Éfeso. Muitos dos que caminharam com Paulo agora na sua prisão o haviam abandonado. Talvez por medo do império ou por pura covardia. Mas Onesíforo não se envergonhava do velho Paulo. Onesíforo tinha Paulo por amigo, por estima, e ele não o abandonaria. O teólogo Harrison descreveu de uma forma muito impressionante a forma como Onesíforo foi atrás de Paulo. Percebe? Ele diz assim: parece-nos ver, em meio a uma multidão movediça, um rosto decidido, e seguir com agudo interesse a esse estranho das longínquas costas do Egeu. Enquanto atravessava o labirinto de ruas desconhecidas, ele está falando sobre Onesíforo ter ido a Roma, chamando muitas portas, seguindo todas as pistas, advertido dos riscos que corre, mas sem afastar-se da sua finalidade, até que em alguma escura casa-prisão, uma voz conhecida o saúda, e ele descobre Paulo encadeado a um soldado romano, tendo encontrado o caminho. Onesíforo não se contenta realizando uma visita, mas sim fazendo honra a seu nome. Ou seja, aquele que é prestativo, ele demonstra ser incansável em seus serviços. Outros fugiram da ameaça e da ignomia dessas cadeias, mas este visitante considera que o privilégio supremo de sua vida é compartilhar com esse criminoso a recriminação da cruz. Chega a conhecer a série de labirintos das ruas de Roma, como se fosse a sua própria Éfeso. Perceba, vocês conseguem entender o que este homem fez? Paulo foi preso em Roma. As masmorras romanas eram dedicadas aos inimigos de Roma. E você se associar a um criminoso inimigo de Roma significava sua morte. Mas a Bíblia diz que Onesíforo foi atrás de Paulo. Ele saiu da cidade de Éfeso, ele foi atrás de Paulo, e a Bíblia diz que ele procurou solicitamente atrás de Paulo. É como se Onesíforo caminhasse pelas ruas de Roma, desesperado para encontrar o seu amigo. E perceba, as prisões, as masmorras romanas não tinham endereço, ninguém sabia onde Paulo estava. Esses homens, eles eram enjaulados a condições subhumanas. E muitos deles nem chegavam a julgamento porque morriam de tuberculose, de infecções, dos ratos, de tudo que é tipo de peste. Mas a Bíblia diz que Onesíforo foi às ruas de Roma. E ele foi atrás de Paulo. Era o amigo dele. Ele procurou Paulo solicitamente, dando a ideia de que ele bateu em todas as portas possíveis, não se importando se o Império Romano prenderia, não se importando o que as pessoas achariam dele. Ele precisava achar o seu amigo para consolá-lo, para servi-lo. E Paulo, perto da sua morte, diz que Onesíforo o serviu. Ele foi a Roma me encontrar. E Paulo diz que Onesíforo fez o quê? O animou. Você consegue perceber o poder dessa amizade? Você tem um homem preso que sabe que vai morrer, mas ele encontra consolo, porque ele viu um rosto amigo. Porque enquanto todos da Ásia o abandonaram, Onesíforo não o abandonou. Nós nem o conhecemos. Quase todos aqui não sabiam nem quem foi Onesíforo.
Mas Paulo fala a Timóteo, que Deus lembre da vida deste homem naquele dia, Timóteo. Porque esse homem me foi útil, me foi amável, ele me consolou, Timóteo. Ele foi atrás de mim quando todos me abandonaram. Ele cuidou, ele não se envergonhou das minhas algemas. O amigo não se envergonha. O amigo vai atrás. O amigo está disposto a apostar a vida, a apostar a segurança em nome da amizade. Por que que nós perdemos isso? Aonde foi que nós abandonamos estas amizades poderosas que as Escrituras nos narram? Um homem que sai pelas ruas de Roma desesperado. Ele só quer achar Paulo, ele quer encontrar o seu amigo. E Paulo diz que ele fez isso muitas vezes. Você consegue perceber o risco disso? Mas Paulo diz que ele não se importou, ele não se envergonhou das minhas algemas. Ele nunca se envergonhou. E por muitas vezes me deu ânimo. Paulo diz, Timóteo, eu oro a Deus para que Deus naquele dia lembre de Onesíforo. Outra coisa muito interessante que acontecia nessa amizade entre Paulo e Onesíforo é serviço. Perceba que Paulo não diz que só Onesíforo foi atrás dele na morte. Durante a vida de Paulo, Onesíforo estava com ele. Quando eles plantaram a igreja em Éfeso, Paulo diz que Onesíforo serviu. Onesíforo estava disposto a servi-lo. O amigo serve. O amigo é prestativo. Ele vai atrás, ele se importa, ele se preocupa. O amigo não abre mão disso. E no fim da vida de Paulo, as últimas palavras que Paulo escreve, 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 19, Paulo está morrendo. Ele diz, Timóteo, me traz os livros, traz o pergaminho, me traz a capa. Que era frio naquela masmorra. Mas no final ele diz uma coisa muito interessante, ele diz, Timóteo, saúda a Priscila e a Áquila. E saúda, por favor, a casa de Onesíforo. Manda um abraço para o meu amigo. Perceba as últimas palavras de um homem. É lembrar do seu amigo. Isso é muito poderoso. Como a amizade desses homens transformou a vida de Paulo. Paulo escreve as suas últimas palavras. Ele podia falar qualquer coisa acerca de teologia. Ele podia falar qualquer coisa daquilo que ele viu, porque ele disse ter revelações indizíveis aos homens. Mas as últimas palavras daquele homem foi saúda a Priscila e a Áquila e a casa do meu amigo Onesíforo. Ele se encontra perante a morte, mas ele lembra do seu amigo. Ele lembra de Priscila, de Áquila, que o serviram, que o hospedaram, que cuidaram dele. E ele lembra do seu amigo que o visitou em Roma. Ele lembra do seu amigo que o serviu em Éfeso. E diz, Timóteo, manda um abraço para ele, Timóteo. Eu nunca mais o verei nesta terra, mas com toda certeza o verei na eternidade, Timóteo. A oração de Paulo era para que Deus se lembrasse de Onesíforo, para que a amizade deles percorresse a eternidade. A dura vida do apóstolo estava a ponto de acabar, mas Cristo enche o seu coração de alegria através dos seus bons amigos. Paulo encontrou conforto na amizade. Paulo encontrou descanso na amizade com Onesíforo, porque o amigo consola, o amigo vai atrás, o amigo se dedica. Outro exemplo incrível que nós temos nas Escrituras é o nosso último exemplo. Abra sua Bíblia em Atos 9. O poder da amizade em se importar com a vida do amigo. Tendo chegado, Atos 9, versículo 26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Aqui Lucas está falando de Paulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus.
Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo e pregando ousadamente o nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Você consegue se situar no espaço e no tempo? Nós estamos falando de Paulo. Paulo conheceu a Cristo no caminho a Damasco, com cartas dos sumos sacerdotes, para matar os crentes em Damasco. Nós conhecemos a história. A Bíblia diz que no meio do caminho, o Senhor encontrou Paulo. E Cristo disse: Paulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os meus aguilhões. Ou seja, Paulo, você é como um boi selvagem, lutando contra as minhas correntes. E a partir daquele momento, Paulo foi domado por Cristo Jesus. Aquele boi selvagem volta para Jerusalém, pregando o evangelho de Cristo. Ele prega o evangelho em Damasco, volta para Jerusalém. Mas o que acontece? Quando ele chega em Jerusalém, os discípulos temiam Paulo. E temiam com razão. Com razão, porque o primeiro mártir da igreja, Estevão, morreu com o consentimento de Paulo. Porque Paulo perseguia o caminho. Ele mesmo diz: eu persegui o caminho, eu persegui os cristãos, eu persegui Cristo, eu persegui tudo que se parecia com Cristo, eu fui atrás. Eu assassinava os irmãos de casa em casa, eu os prendia, eu os colocava em cadeia. Então, quando esse homem diz que agora é crente, ele retorna a Jerusalém, que é onde estavam os apóstolos falam: não é possível, esse homem não é crente. Não é possível que o assassino agora fale do amor de Deus. Mas aqui nós conhecemos um personagem importantíssimo nas Escrituras. O nome dele é Barnabé. E a Bíblia diz que Barnabé fez o quê? Barnabé, ele se pôs diante dos apóstolos e falou: não, esse aqui é Paulo. O assassino foi convertido, o boi foi tomado, e aquele homem que foi para matar, Barnabé diz: não, eu o asseguro, agora ele é crente. E perceba, os discípulos tinham Barnabé em autoestima, porque o que aconteceu? Barnabé era um homem temente ao Senhor. Lembra de Atos 4? Quando Barnabé ficou sabendo da igreja, Barnabé foi vender uma propriedade, deu dinheiro para os apóstolos. Barnabé era conhecido como José das Consolações. A Bíblia fala que ele era homem bom, justo, piedoso. Ou seja, ele usou disso para dizer aos discípulos: confiem em Paulo. Ele aposta a sua reputação, dizendo: Paulo agora é homem de Deus, Cristo o encontrou. Eu sou testemunha de como ele empregou em Damasco. Eu sou testemunha de como ele tem demonstrado o evangelho. Aquele Paulo que vocês temem não é mais o mesmo. Barnabé se aproxima de Paulo e diz: Paulo, conta comigo, porque o amigo não vê só a sua desgraça. Ele se põe no meio do caminho e diz: conta comigo, eu seguro essa bronca. Confie na minha palavra. Paulo agora é um homem de Deus. A primeira vez que nós vemos o nome de Barnabé nas Escrituras, em Atos 4,36, que a Bíblia diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação. A Bíblia diz que Barnabé era o que? Era levita, natural de Chipre. A gente percebe que Barnabé era um cara importante. Ele era levita. Os sumos sacerdotes da religião judaica só poderiam ser sumos sacerdotes se viessem da linhagem de Levi. Ou seja, Barnabé tinha nome, tinha sangue real. E Barnabé, ele se aproxima do assassino. E ele diz assim: esse homem que outrora foi assassino agora é meu irmão em Cristo. Ou seja, o filho da exortação, o José das Consolações. Ele busca Paulo. Ele vai atrás, ou seja, a amizade de Barnabé é intencional. Ele não fica passivo, ele não fica olhando os apóstolos desprezarem Paulo, não. Ele diz: esse homem se converteu, agora ele faz parte do nosso meio. Cristo o chamou para pregar o evangelho. E agora a gente continua na história em Atos 11, mas temos uma demonstração ímpar de amizade. Atos 11 diz assim, versículo 22, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. O que esse texto está dizendo? Depois que Estevão morreu, a igreja se reuniu em Jerusalém.
E muitos se dispersaram. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas alguns irmãos, com medo da perseguição que se levantou depois do dia de Estevão, eles fugiram. E alguns acabaram na cidade de Antioquia. Então os apóstolos pegaram e enviaram de Jerusalém, eles enviaram Barnabé até Antioquia. E a Bíblia diz que, tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Perceba agora o que a Bíblia diz. E Barnabé partiu para onde? Para Tarso, à procura de Saulo. Você lembra do que aconteceu no primeiro texto que nós lemos de Atos? Paulo chega em Jerusalém, ele é desacreditado pelos apóstolos, a multidão se revolta, causa uma grande tormenta em Jerusalém. Então o que os discípulos fazem? Eles colocam Paulo num barco e mandam Paulo para onde? Para Tarso, para sua casa. Imagina que motivante, você acaba de se converter. Agora você está desesperado para pregar o Evangelho, você conheceu a verdadeira luz e você quer contar para o mundo. E os líderes da igreja falam assim, faz o seguinte, vai para casa. E ele foi para casa. Mas a Bíblia diz que quando a igreja se reuniu em Antioquia, eles estavam orando, a graça do Senhor se manifestou em Antioquia. O Senhor se manifestou, a igreja em Antioquia ia bem. Então os discípulos falaram, vai lá Barnabé, vai lá ver o que está acontecendo. Então a Bíblia diz que Barnabé vai lá, ele se sente maravilhado, e depois ele parte para onde? Ele vai para Tarso, ele vai atrás de Paulo. E a Bíblia diz no versículo 26 que, tendo encontrado, ele levou Paulo para Antioquia, e por 1 ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Perceba que Barnabé, quando descobre desse avivamento em Antioquia, ele lembra do seu amigo Paulo. Ele lembra do assassino convertido por Cristo Jesus no caminho de Damasco. E ele vai atrás dele, ele vai à casa de Paulo em Tarso. E a Bíblia diz que ele pega Paulo e ele leva Paulo para Antioquia. E vocês lembram o que acontece no capítulo 13? A Bíblia diz que a igreja de Antioquia orava. Então o Senhor levantou alguns homens e levantou o velho Paulo para pregar o Evangelho. Enquanto eles oravam, Deus levantou Barnabé e Saulo e enviou esses homens. Então ali começa a primeira grande viagem missionária de Paulo. Mas quem levou esse homem para Antioquia foi Barnabé. Homem bom, piedoso. Um homem que apostou a sua reputação no homem conhecido por assassino. Mas a igreja em Antioquia recebe esse homem. Por algum tempo eles ficam ali. Perceba, a amizade desses homens produziu bons frutos. E se você ler o livro de Atos, você vai entender o que Provérbios 27:17 diz, que como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Porque a vida de Barnabé serviu para afiar a vida de Paulo. Agora pense na sua mente, como é que um homem como Paulo, que escreveu tudo, que escreveu acerca de Deus, do mundo, acerca do Evangelho, como é que este homem é aprimorado por alguém? Mas Paulo é aprimorado pelo seu amigo Barnabé, porque Barnabé era um homem bom. Barnabé é um homem que não tinha posse alguma, a não ser a sua piedade, o seu profundo amor. Ele vai atrás de Paulo em Tarso, ele diz, Paulo, vamos comigo para Antioquia. Enquanto eles estavam reunidos, orando ao Senhor, Deus levanta e diz, Barnabé e Saulo, é vocês que eu quero. E perceba a ordem das palavras, Barnabé e Saulo. Isso era muito importante para os judeus. As pessoas mais importantes eram chamadas primeiro. Barnabé era o grande líder da expedição. Barnabé era alguém tido com muita estima pelos apóstolos, pela igreja. Ele era um homem bom, perceba a descrição. Ele era bom, piedoso, justo, cheio do Espírito Santo. Então ele sai em viagem. Na primeira viagem missionária acontece um problema. Barnabé tinha um primo chamado Marcos, que foi junto com eles, mas na primeira viagem ele abandonou Paulo e Barnabé. E depois, quando eles retornariam à sua próxima viagem, Barnabé falou, Paulo, vamos levar Marcos. Paulo falou, não, com esse homem eu não ando. E o que Barnabé faz? Barnabé é um bom amigo. Ele diz, você não quer andar com Marcos, então deixa Marcos comigo.
Percebam um homem desesperado em procurar pessoas que não valiam nada. Primeiro ele se associa a Paulo, o assassino. Agora ele se associa a Marcos, o desertor. Vocês lembram o que Paulo fala para Timóteo na segunda carta? Quando ele está morrendo, o que ele fala? Timóteo, me traz quem? Traz Marcos. Marcos me é útil para o ministério. Você consegue perceber a dimensão do ministério de conciliação de Barnabé? O homem que Deus usou para resgatar a vida do apóstolo Paulo. O homem que Deus usou para ser o grande amigo, porque Paulo não tinha ninguém em Jerusalém. E quando lhe faltou amigo, como diz a música, Barnabé estava lá. Barnabé diz: Paulo, eu estou contigo, Paulo. Deixa comigo, eu vou te levar para as missões. Conta comigo, Paulo. E quando Paulo negou a presença de Marcos, Barnabé diz: Marcos, vem comigo, Marcos. E ele ensina Marcos a ser um evangelista, a ponto de no fim da vida de Paulo, Paulo reconhecer: aquele Marcos que eu abandonei, ele é útil. Porque na vida de Marcos havia um Barnabé, porque na vida de Paulo havia um Barnabé. Havia alguém disposto a cuidar, havia alguém disposto, alguém interessado. Havia alguém que queria ajudar, que não se importava com fama, com nome. Ele era levita. Ele era alguém que com certeza seria sumo sacerdote, talvez. Mas ele não estava preocupado com isso, ele queria ajudar. A vida dele serviu para consolar, serviu para unir. Perceba o poder da amizade, a amizade faz isso. A vida de Barnabé serve para amolar a vida de Paulo. Perceba os amigos, eles crescem juntos. É como o ferro que afia o ferro. A amizade é poderosa, porque ela nos aproxima dos propósitos de Cristo. A Ásia precisava ser salva, os gentios precisavam ser salvos. Deus podia ter ido até Tarso, mas ele escolheu Barnabé, um bom amigo. E Barnabé vai até lá. Ele busca Paulo e fala: Paulo, vamos embora comigo, Paulo. Você tem que ver o avivamento que está acontecendo em Antioquia, Paulo. Deus podia ter feito o que? Ele podia ter mandado a jumenta de Balaão ir atrás de Paulo. Mas ele mandou Barnabé, um bom amigo. Quando ninguém mais quis Marcos, Deus levanta Barnabé de novo. E se Paulo fez o que fez, é porque ele conhecia um homem chamado Barnabé, justo, bom e piedoso. Perceba nessas três histórias, nós vemos o poder da amizade. Nós vemos o poder de pessoas que conhecem a Deus, que estão dedicadas a se relacionar-se intencionalmente. Primeiro nós vimos a história de Ruth, o poder da amizade que resgata. Nós vimos a história de Onesíforo, o poder que a amizade tem de consolar. E por fim vimos a história de Barnabé, o poder que a amizade tem em estar junto, em se importar. Mas talvez a pergunta que fique à nossa mente é: Vinícius, como que eu crio amizades assim? A gente tem que parar com essa ideia de que a amizade surge por um milagre. Perceba, Paulo, quando chegou em Jerusalém, Barnabé não ficou esperando sentir alguma coisa para se aproximar de Paulo. Barnabé foi atrás dele. Essa semana eu li um livro do Joel Bick, chama Como Cultivar a Amizade Bíblica. E ele deu 10 passos muito interessantes de como você pode desenvolver amizades cristãs dentro da igreja. O primeiro passo que ele disse: se você quer ter um bom amigo, converse. Isso parece um conselho bobo, mas nós andamos armados. Você percebeu como nós andamos armados? Nós não queremos falar com ninguém que não seja do nosso círculo de amizade. A gente acha que um amigo ele vai cair do céu. Amigo não cai do céu. Amizade é como construir uma catedral. Você constrói devagar e de baixo, mas você precisa pôr a mão e construir. Ele diz que um passo muito importante para ser amigo é conversar. Converse com as pessoas, se importe com elas.
Abra a boca, fale com o seu amigo. Seja intencional, vai atrás dele. O segundo passo que ele dá, escutem juntos. A gente escute as pessoas. Ouça o que as pessoas têm a te dizer. Ouça. Minha mãe está ali, ela sempre me dizia, nós temos uma boca e 2 ouvidos. Ouça. Olha que eu tenho 2 ouvidos grandes, dá para ouvir bem. A gente precisa parar para sentar com as pessoas, ouvir o problema delas, mas perceba, não é ouvir e deixar aquilo ir embora, não, é ouvir e se importar, é você participar da dor da pessoa, é você ir atrás dela, porque eu quero escutar a tua dor, eu quero escutar as tuas alegrias, isso você tem que fazer. Isso não vai cair do céu. Você não vai ter um grande amigo que vai te servir de fiel amigo, de consolo para a alma, se você ficar parado. Você tem que ir atrás. Ele diz que o terceiro passo é muito interessante: sirvam ao Senhor juntos. Hoje nós temos visto aqui na nossa igreja a graça do Senhor. Nós fizemos esses últimos trabalhos e que maravilha foi poder ver as pessoas trabalhando junto. Sabe, que maravilha poder ver jovens que não se falavam, sendo da mesma igreja, começarem a conversar porque estavam lavando um carro juntos. Porque servir ao Senhor produz amizade. Sirva com alguma pessoa. Sabe, pare de se excluir dentro da igreja. Pare de se esconder atrás dessa capa. Ah, eu sou tímido, para com isso. Vai atrás, se importa, ouça, sirva ao Senhor com ela. O quarto passo, ele diz: aproveitem a vida juntos. Sabe, sorria com ele. Fala: meu irmão, vamos sentar junto hoje, vamos jogar um futebol, um FIFA. Eu sou o Aderson, só não me chamo, porque toda vez que eu vou lá eu ganho dele. Mas sabe, aproveite a vida com o teu amigo. Sabe, sorria com ele. Você fala: meu irmão, vamos comer um lanche junto. Vamos no Rota. Sabe, vamos bater um papo. Sorria, se alegre com as conquistas dele. Se ele passou na faculdade, sorria, se alegre, se importe. O quinto passo, que eu achei muito interessante, ele diz: pensem juntos. Quando ele diz pensem juntos, ele está dizendo: não se ajuntem apenas para coisas fúteis. Falem sobre Deus, pensem em Deus. Lembra da amizade de Paulo com Barnabé? O tempo todo falando sobre Cristo, apontando para Cristo. Fale sobre Deus. Eu não estou dizendo que você não pode rir, que você não pode conversar sobre coisas fúteis, mas se a sua amizade não produz frutos bíblicos, se a sua amizade não produz glória de Deus, não produz conhecimento de Deus, repense. Você precisa pensar em Deus com o seu amigo. Sabe, criem dúvidas juntos, estudem juntos, busquem o Senhor juntos. Em sexto lugar, ele diz: estejam juntos. O teólogo Holmes diz assim, que se quisermos ter uma amizade bíblica, devemos estar disposto a investir um recurso que é limitado e insubstituível. Devemos investir nosso tempo. A gente perceba, se você quer ter um bom amigo, você vai ter que investir o seu tempo. Você vai ter que gastar o seu tempo. Você precisa estar junto. Você precisa se esforçar para todo momento que for possível que vocês estejam juntos. O sétimo passo, ele diz: confiem juntos. Gente, a ideia dele é dizer: seja acessível. Sabe, é assustador como nós temos o nosso coração trancado, muitas vezes, para a amizade. Sabe, pare de desconfiar de todo mundo. Sabe, pare de desconfiar das pessoas, esteja aberto, ame. Se elas me traírem, se elas te traírem, o problema é delas. Seja confiável, seja amoroso, seja acessível. Não tenha medo de se machucar. O bom amigo se expõe. Ruth não teve medo. Ela falou: Noemi, eu estou contigo, Noemi. Deixa comigo, eu vou cuidar da gente. Ela era confiável. E se Noemi abandonasse, não importa. Ela era confiável. Seja confiável. Seja aberto. Para de desconfiar das pessoas. Se aproxime. O oitavo passo: orem juntos. Você ora com seus amigos? Você ora com eles?
Isso é muito sério. Você ora com o seu amigo. Qual foi a última vez que você chamou o seu amigo e falou: meu amigo, vamos orar? Vamos falar com Deus junto, eu e você. Vamos se apresentar diante do Senhor juntos. É bom orar sozinho, é bom orar em casa, mas é importante para que a gente crie bons relacionamentos. Nós temos o costume de orar junto. O 9º passo é: arrependam-se juntos. Provérbios 27, 5 diz assim, que melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. O amigo, ele fere. Um bom amigo sempre vai te levar ao arrependimento. Um bom amigo é sincero, um bom amigo conhece Deus, e quando ele vê o seu amigo em perigo, quando ele vê o seu amigo pecando, ele se desespera, ele diz: meu amigo, se arrependa, você é alvo da ira de Deus, eu não quero te perder, se arrependa. Você tem costume de confessar os seus pecados aos seus amigos? Crie esse costume: meu amigo, eu pequei, ora por mim. Ontem eu estava em casa e eu vi pornografia, eu pequei, ora por mim. Ontem eu desobedeci a minha mãe, eu pequei, ora por mim. Nós precisamos criar esse costume de confessar os nossos pecados. E quando você ouvir o seu amigo dizer: eu pequei, não corra para contar às pessoas, porque lembre que o mesmo pecador que te confessou foi amado por Cristo Jesus, e ele é igual a você, filho de Adão, caído. Ame-o, ouça o seu pecado, diz: meu amigo, vamos orar, eu vou te ajudar a mudar, eu vou te ajudar a crescer, eu quero estar contigo, eu não me envergonho de você. Em 10º lugar e por fim, ele diz: esperem juntos. A ideia é que vocês tenham a mesma esperança. Sabe, é tão bom quando você encontra uma pessoa que espera o mesmo que você. É tão bom quando você encontra alguém que vê o mundo com os olhos da eternidade. É tão bom quando você encontra alguém que percebe a vida como você, que consegue enxergar a vida à luz das Escrituras. O amigo é aquele que enche de esperança. Ele diz: não desista. Mas eu já fiz 10 vezes, faz mais uma. Mas deu errado 30, faz mais uma. Não desiste, enche o seu amigo de esperança. Encoraje ele a ser o melhor. Encoraje ele a buscar Deus, a servir ao Senhor. A amizade precisa produzir esperança. Se você tem andado com amigos que não produzem esperança, seja você essa porta de esperança. Mas lembre, a máxima desses 10 passos que esse homem cita no seu livro, que Joel Biggs cita no seu livro, é essa: de que a amizade tem que ser algo intencional. Para de recuar, para de ter medo de se aproximar. Isso é orgulho. Quando você sabe quem você é, quando você entende que você é um pecador caído, que não existe nada em você que seja justo e bom, que só a graça do Senhor é que te mantém vivo, você começa a se abrir para as pessoas. Existem pessoas incríveis do seu lado. Com isso você vai descobrir amigos amáveis, que vão passar a vida ao seu lado. Mas se você não se desarmar, se você não baixar a guarda, se você não ir atrás, você vai perder a oportunidade. Deve ser muito triste você chegar no fim da sua vida e você não ter ninguém no seu velório, porque você passou a vida inteira fugindo das pessoas. Você passou a vida inteira fugindo de um bom amigo, de um bom contato, só porque as pessoas são diferentes, só porque não pensam como você. Sabe, vá atrás, seja intencional, ame. A amizade gera amor. Lembra do que o texto de Provérbios 17 diz, que em todo tempo o amigo ama. O amigo ama. E quando você estiver passando pelo vale, esse seu amigo se tornará um irmão. Sabe, que a gente seja intencional nas nossas amizades cristãs. Sabe, lute por bons amigos, vá atrás.
Sabe, sai da sua bolha. Eu sei que nós temos amigos que a vida nos aproximou da gente, é normal. Mas não é porque você tem um bom amigo que você não pode ter 2 bons amigos. Se você tem 2, você pode ter 3. Vá atrás. Deixa eu chamar o ministério de louvor. Vamos cantar uma canção. Eu não vou cantar, fica tranquilo. Nós vamos orar ao Senhor. O intuito dessa oração não é que você se emocione. Você diga, Senhor, agora minha vida vai ser diferente porque eu chorei, não é isso. É que a gente ore para que Deus coloque nos nossos corações uma disposição por estar perto das pessoas, uma disposição para amar, para servir, para se entregar sacrificialmente. Que Deus coloque em nosso coração uma disposição de ser esse bom amigo, de ser como Ruth, de ser como o desconhecido Onesíforo, de ser como Barnabé, sabe, consolador, amigo. Vamos ficar de pé, vamos dar as mãos, vamos orar ao Senhor.